Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. O tema central que consideramos para este capítulo é a rejeição da justiça de Deus. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E Paulo, ele sente muito isso. Porque ele começa dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo tinha duas coisas interessantes. Paulo, ele tinha a palavra de Deus como teólogo, como missionário. Mas Paulo tinha muito prazer na oração. Essas duas coisas andam junto, palavra e oração. Isso não se dissociava. Hoje em dia, aqueles que têm muito conhecimento da palavra, têm pouca oração. Mas Paulo tinha prazer que todos que ele viessem a ter a salvação. Então não é à toa que Paulo, esse homem, esse missionário, ele lutou muito para que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade e viessem a crer em Jesus. Paulo empreendeu várias viagens missionárias na Galácia, na Ásia, na Macedônia. Paulo implantou muitas igrejas. Então, Paulo tinha esse prazer que as pessoas viessem a ter a salvação. Mas você vai ver no dia de hoje, quando você abre a televisão, as denominações, muitas, você não vê mais pregação de salvação, meus irmãos. Você vê pregação de cura, milagres, cura de exorcismo, é a questão da prosperidade. Mas o tema principal, que é a salvação, você tem escutado muito pouco, as igrejas têm pregado muito pouco sobre salvação nas igrejas. E ele vai dizer: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles eram zelosos, os judeus eram zelosos pela lei, ao ponto dele ter um fervor religioso muito forte, de perseguir cristãos. O próprio Paulo, quando ele ia para Damasco, perseguiu o povo, levou carga para perseguir o povo de Deus. E os judeus perseguiam os cristãos. Então ele era um zeloso pela lei. Mas não tinha entendimento. Por quê? Porque ele não tinha entendimento que a salvação não era pela lei. A salvação não era por ser filho de Abraão e por ser judeu. A salvação se dava pela fé em Jesus. Você vai ver hoje pessoas que vivem dentro da igreja todos os dias num templo. Todo dia vai a um templo. Mas, se não tiver o entendimento correto, você está indo para a condenação, meu irmão. Quantas pessoas estão indo todo dia para um templo, ouvindo que o Espírito Santo não existe? Se não guardar um determinado dia na semana, no sábado, não tem salvação. Se não ler o livro de uma pessoa, não se salva. Se não der o dízimo, não tem salvação. Então nós estamos vendo isso. Pessoas assistindo isso, estão participando da sua própria condenação. Por quê? Porque não tem entendimento da palavra. Daí a importância de você ter uma doutrina correta, uma fundamentação correta do que é a salvação. Uma ordem de salvação, ordem de saúde de forma correta. Os judeus, eles tinham
zelo pela lei, zelo por Deus, mas não tinham entendimento correto. Isso levaram e levam eles à perdição. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, a justiça de Deus o que é? É a salvação através de Jesus. E procurou estabelecer a sua própria. Qual era a sua própria justiça? Era aquela que ele entendia que a lei, se ele obedecesse a lei, ele tinha salvação. Só que ninguém era capaz de obedecer a lei, não se sujeitando ao que vem de Deus. Eles entendiam que o suficiente, a circuncisão, obedecer a lei, tudo isso ser judeu, ser descendente de Abraão, isso é que leva à salvação. E esse entendimento era errado. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá para ela. É verdade. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo muda, por quê? Não pergunte em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para o alto, para trazer do alto a Cristo. Eu preciso ir até o céu para trazer a Cristo? Ou quem descerá o abismo para levantar Cristo entre os mortos? Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa palavra aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É Deus falando com cada um de nós. A palavra de Deus tem força, tem poder. Não precisa ir ao céu, então descer para ver Deus. Eu preciso ter essa palavra que Ele deixou, que Ele nos confiou. É por isso que Deus inspirou 40 homens para escrever essa palavra, para que nós possamos, através dela, ter a salvação e a vida eterna. Tudo começa com ela. E ele vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração creres, Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então vamos entender aqui, se a tua boca confessar Jesus pela boca, mas crer com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por que ele fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque na época de Paulo, no primeiro século, havia corrente de pensamento contrária à ressurreição dos mortos. Existia lá no Sinédrio os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, nem anjo nem espírito. E aí os judeus já criam. Então Paulo fala aqui nessa questão da ressurreição dos mortos, para deixar claro que Jesus ressuscitou entre os mortos. Porque o sumo sacerdote não cria na ressurreição dos mortos. Logicamente também ele não creu na ressurreição de Jesus. Porque eles inventaram aquela história que o corpo foi roubado. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa história de confessar Jesus é interessante, meus irmãos. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e tinha muitas pessoas nessa empresa que eu tinha uma convivência de muitos anos. E essa pessoa nunca falou para ninguém que ele era um cristão, que era um convertido. Ele tinha vergonha. Ele não confessava. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que confessar Jesus pela boca e tenho que crer em Deus pelo coração. Essas duas coisas são obrigatórias. Então, se você não confessar Jesus pela boca, tiver vergonha de confessar Jesus, você não será salvo.
Porque está dizendo, com a tua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, e o teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então são essas duas coisas. Não é só uma, são as duas. Então tem muita gente, meus irmãos, tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tem que ter cuidado com isso. E ele vai dizer agora: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O que ele quer dizer com isso? Todo aquele que nele crê será salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde a salvação, meu irmão. Quando lá na eternidade, por presciência, Deus já sabia quem ia crer em Jesus. E esses são os eleitos de Deus. Aqueles que vão crer em Jesus são os eleitos. Por quê? O critério de Jesus para a salvação é esse. Não é Deus escolher uns para a salvação, para a perdição, sem nenhum critério. Jesus, para ele ser justo, ele tinha um critério. Qual era o critério dele? Ele vai salvar aqueles que crerem no Filho, aquele que enviou, aquele que morreu em nosso lugar. Esse é o critério da salvação. Agora dizer que Jesus escolheu antecipadamente uns para o céu e outros para o inferno, e qual é o critério? Nenhum. Não tem lógica nenhuma nisso, meus irmãos. Isso que a igreja reformada prega, eu não vejo, eu respeito, mas não tem, eu não vejo cabimento nisso. Pois não há distinção entre judeu e grego. O grego aqui é o gentio. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos nós. Não há mais distinção. Essa ideia que Jesus vai voltar para passar 1000 anos em Jerusalém para os judeus, não tem sentido, meus irmãos. Já tiveram a oportunidade do mundo todo para se converter. E não há mais distinção entre judeus e gentios. Por que Jesus vai voltar para passar 1000 anos para os judeus? Não há lógica nisso, nenhuma. Mas ele vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles de quem não, em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas, as boas novas do Evangelho. Aqui fica claro, meu irmão, o ide que Jesus nos comissionou, pregar a palavra de Deus, sem ter medo, porque ela não volta vazia. A semente fica plantada. Pastor nenhum, ou pessoa nenhuma tem capacidade de convencer do pecado, tem que convencer o Espírito Santo. Mas aqui, nós vamos ver uma coisa, que ele começa naquilo que eu tenho falado muito aqui nesse texto bíblico. Tem que enviar, tem que ter alguém que pregue. E o que prega, alguém vai ouvir. E aquele que ouve vai crer. E aquele que vai crer vai ser salvo. E ele vai invocar o nome do Senhor. Tem toda a sequência aqui. Aqui é eleição? Não. Aqui é simplesmente a sequência da salvação. Aqui é a sequência que Deus nos deixou para o evangelismo. Essa sequência está aqui posta. Aqui não tem eleição, meus irmãos. Aqui tem. E como pregarão se não forem enviados? Então os enviados vão pregar, vão ouvir, vão crer, vão ser salvos e vão invocar o nome do Senhor. Essa é a sequência que está aqui de forma clara. Mas ele vai dizer que Israel não pode alegar falta de oportunidade. Israel teve muita oportunidade para se converter. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
Quem acreditou na nossa pregação? Mais uma vez aqui, ele vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Olha, se salvação é por fé, e aqui diz que, e assim a fé vem pela pregação. Onde é que está a eleição nisso, meus irmãos? Antecipadamente. Qual foi o critério? Os eleitos de Deus são aqueles que vão ouvir a pregação da palavra de Deus, e pela palavra de Deus vão ser regenerados pelo Espírito Santo, e vão ter fé, vão colocar a fé em Jesus, e vão ser justificados, depois adotados da família de Deus, santificados e depois glorificados. Essa é a sequência lógica da salvação. A ordem de saúde da salvação é essa. Eu não vejo aqui em nenhum momento você entender a eleição como determinante da eternidade. Deus já escolheu para a salvação ou para a perdição antecipadamente. Esse texto aqui de Romanos, que é o texto mais usado pela Igreja Reformada, é o contrário. Contraria totalmente esse pensamento reformado. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Claro que sim. Eles ouviram a mensagem salvífica de Jesus, sim. Mas ele já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. Porque os judeus não aceitaram Jesus, mas os gentios aceitaram. Jesus abriu os braços para todos, mas eles viraram as costas para Jesus. Isaías mais uma vez se ateve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Impressionante, meus irmãos. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia, ele conclui assim dizendo: quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, a pregação da palavra, dizendo que a salvação tinha um caminho, tinha uma ordem, mas eles não creram, continuaram cegos, procuraram aí manter a salvação na lei, que não levava ninguém à salvação. E Jesus cumpriu a lei na cruz, que quando nós colocamos a fé em Jesus, nós cumprimos a lei em Jesus Cristo. E aí quando colocamos a fé em Jesus, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e a partir daí fomos adotados da família de Deus, e um dia estaremos na glória com Ele, glorificados por toda a eternidade. É isso que esse texto nos diz, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando.